Neto e prefeito humilham idosa em audiência. A praça de Águas Claras fervilhava, não de alegria, mas de tensão. Dona Aurora, 78 anos, rugas que contavam 1000 histórias, sentava-se num banco, a bengala de jacarandá ao lado. Seus olhos, antes azuis, agora desbotados, observavam o movimento na sede da Comissão de Patrimônio Cultural. O ar pesado era menos denso que sua ansiedade. Não é só sobre a casa, é sobre tudo, ela murmurou. Ajustando o chale, a jovem secretária chamou seu nome. Dona Aurora sentiu o corpo protestar, mas sua dignidade a impulsionou. Caminhou lentamente, cada passo uma recusa em se apressar. O salão, agora um tribunal informal, estava apinhado. Moradores curiosos preenchiam cada cadeira, silenciando à medida que Dona Aurora se aproximava da mesa central. Ali, sentados, estavam os membros da comissão. O prefeito Eurico, voz grave, olhar cansado. A senhora Eliane, diretora de cultura, ar de superioridade. E seu neto, Ti. Dr. Renato, promotor, organizava papéis com um sorriso satisfeito. Este é um caso simples, ele começou. Águas Claras têm um futuro. Não podemos nos apegar ao passado. O progresso exige sacrifícios. Gesticulou para fotos da casa de Dona Aurora. Telhas gastas, paredes marcadas. Esta propriedade é um empecilho. Dona Aurora, respeitável, é idosa. Sua casa, sua oficina de renda, ocupa um terreno estratégico. Meu cliente, Sr. Tiago, seu neto, propõe revitalização com apartamentos. Trará empregos, turistas. Tiago acenou. É para o bem de todos, vovó. Um lugar digno para a senhora. Chega de viver no passado. Viver no passado é ter memória, meu neto. Dona Aurora disse, voz fraca, mas firme. Alguns olhares se voltaram. Dr. Renato ignorou-a, mostrando o projeto de Tiago. Um prédio reluzente e sem alma. Este empreendimento aumentaria a arrecadação, criaria empregos, modernizaria o vilarejo. A casa, com sua arquitetura antiga e arte artesanal, não contribui. A renda da senhora, embora bonita, não tem valor comercial relevante. Senhora Eliane assentiu. Precisamos ser práticos. A arte da Dona Aurora é uma delicadeza, não um pilar econômico. Objeção. Doutora Clara, advogada voluntária, levantou-se. O promotor desqualifica o valor cultural e histórico do trabalho de minha cliente baseado em viés econômico. Indeferida, prefeito Eurico disse. Continue, Dr. Renato. Dr. Renato sorriu. A defesa tentará uma história trágica, mas a verdade, excelência, é que alguns não progridem. Apontou para a Dona Aurora. Olhem para ela, sem educação, sem recursos. O que a sociedade deveria fazer se não protegê-la de si mesma e garantir o futuro da comunidade? O salão burburinhou, a crueldade implícita evidente. Dona Aurora, imóvel, apertava as mãos. Testemunhas. Prefeito Eurico perguntou. Sim, doutora. Clara disse. Chamo Dona Aurora. Dona Aurora caminhou lentamente. Seus olhos encontraram os de Tiago. Um calafrio percorreu o neto. Dona Aurora, doutora Clara começou. Pode nos contar sobre sua vida, sua casa? Minha casa, Dona Aurora começou, melancólica. Meu pai a construiu. Meus filhos nasceram lá. Cada tijolo tem memória. Minha renda não é hobby, é a memória do nosso povo, tecida fio a fio. Mas não tem valor comercial, doutor. Renato interrompeu. Não compete com o progresso. Progresso? Dona Aurora ergueu a voz. O que é progresso sem raízes? De que adianta construir prédios altos, se não sabemos quem somos? O salão silenciou. Sua casa foi avaliada como sem valor histórico. E seu trabalho, embora belo, arte popular, não de grande relevância. Prefeito Eurico disse. Enfala a história de Águas Claras. Dona Aurora explodiu, voz ecoando. Eu teço a alma deste vilarejo. Eu sou a memória viva deste lugar.
Silêncio absoluto. Dr. Renato gargalhou. A memória viva do vilarejo. Que ridículo! Uma senhora simples, sem estudo, acha que seu artesanato é patrimônio? A coisa mais ridícula que eu vi em anos. Tiago se juntou às risadas. A plateia explodiu. A humilhação engolfou Dona Aurora. Lágrimas escorriam, mas ela não baixou os olhos. Olhe para a senhora, Dr. Renato continuou. Mal consegue preencher um formulário e quer que acreditemos que tece a história? Que tipo de idiota a senhora acha que somos? O senhor é exatamente o tipo de idiota que eu pensei que era. Dona Aurora disse baixinho, o silêncio repentino amplificando as palavras. O riso morreu. O que você disse, doutor? Renato perguntou, voz perigosamente baixa. Eu disse, Dona Aurora repetiu, erguendo o queixo, lágrimas escorrendo, olhos desafiadores. Que o senhor é o tipo de pessoa que julga um livro pela capa, que olha para uma idosa sem recursos e assume que ela não tem valor, inteligência, sonhos ou habilidades. Deu um passo, a bengala batendo. O senhor riu da minha afirmação, sem considerar que poderia ser verdade. Por quê? Porque na cabeça do senhor, pessoas como eu não podem ter talentos extraordinários, só fardos. O salão estava tão silencioso que um celular vibrando pareceu um alarme. Mas eu posso provar, Dona Aurora disse, voz mais forte. Tragam qualquer idoso deste vilarejo que queira ver a verdade. Mostrarei a história de Águas Claras, tecida fio a fio, ponto a ponto, nesta renda. Mostrarei a alma deste lugar. Prefeito Eurico a encarou. Rosto vermelho. Isso é um truque, doutor. Renato disse. Algum esquema. Não podemos. Eu quero ver. Dona Efigênia, a lavadeira mais antiga, disse das galerias. Conheço as histórias, os pontos. Posso testar. Eu também. Seu Zé, o padeiro, ofereceu. Metade do salão se ofereceu. Prefeito Eurico silenciou a todos. Olhou para Dona Aurora. Muito bem. Vamos acabar com essa farsa. Apontou para Dona Efigênia. A senhora, venha. Dona Efigênia se aproximou. Acha que pode me enganar, Aurora? Dona Aurora revelou uma toalha de renda de bilro primorosa. Este é o ponto da cachoeira, Efigênia traçou. Lenda da Índia, mas também onde a primeira igreja foi construída. Aqui o ponto do feirante, o antigo mercado, o cheiro de café, o canto dos pássaros, o dia em que o prefeito Eurico nasceu, com uma mancha de café na camisa do seu pai. Estava ali na feira, não estava, Eurico? Prefeito Eurico empalideceu. A mancha de café era íntima. Dona Efigênia sussurrou. Minha Nossa Senhora, você não está só tecendo, está narrando a vida. E agora, seu Zé, Dona Aurora disse, lembra do ponto do Romeiro? Aquele com um detalhe escondido para identificar os da nossa terra? Seu Zé se aproximou. Dona Aurora traçou um ponto. Ele engasgou. É o nó da promessa. Como sabe? Um por um, os mais velhos se aproximaram. Dona Aurora revelava detalhes da história do vilarejo, através dos padrões, dos nós, dos desenhos de sua renda. Teceu a alma de Águas Claras. Quando terminou, não havia mais risadas, apenas silêncio e choque. Prefeito Eurico estava apoiado na mesa, rosto em choque, vergonha. Como? Ele perguntou rouco. Como é possível? Dona Aurora o encarou. Lágrimas, mas também dor. É possível, Excelência. Voz quebrando. Dediquei cada momento livre desde que aprendi a segurar um bilro aos estudos de nossa história. Ouvi as mais velhas, memorizei lendas, pontos. Tessia sob o poste na varanda. Minha renda era minha única esperança, meu valor. O salão inteiro pendurado em cada palavra. E o senhor? Ela olhou para prefeito Eurico. O senhor me olhou hoje e viu o que todos sempre veem. Uma velha, um peso, alguém sem valor. Não perguntou minha história, meus sonhos. Sua voz subiu, dor acumulada. O senhor já me condenou. Se fez isso comigo,
que tece a história de um vilarejo que lutou por dignidade? Quantas outras histórias o senhor condenou injustamente? Quantas memórias nunca ouviu? Quantas vidas destruiu por não buscar a verdade? O silêncio era ensurdecedor. Prefeito Eurico, imóvel. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno, errado. Na primeira fileira, Tiago não ria. Pálido, apertava os braços da cadeira. Sua avó escondeu tal sabedoria que mais ela escondia sobre ele. O prefeito bateu o martelo. Intervalo. 30 minutos. Ninguém deixa a sala. Correu para o gabinete. Dona Aurora, de pé, pernas tremendo. A adrenalina se dissipava. Sente-se, Dona Aurora. A secretária disse, com nova gentileza. Dona Aurora caiu na cadeira. Doutora Clara se ajoelhou. Por que não me contou? Sou sua advogada. Poderíamos ter usado isso. Não era sobre vencer o caso. Dona Aurora interrompeu, voz rouca. Nunca foi. Então era sobre o quê? Doutora Clara perguntou. Sobre fazer eles entenderem, todos eles, que cada pessoa tem valor, história, dignidade. Quis que sentissem o que é ser julgado antes de ser conhecido. Quis que doesse. Doutora Clara ia responder, mas doutor Renato a interrompeu. Isso não muda nada. Estão sendo manipulados. É teatro emocional para desviar dos fatos. Alguns acenaram. Ela pode tecer 100 histórias. Isso não muda o fato de que a casa é antiga. Não atende aos padrões modernos. Ela é idosa. Precisa de cuidados. Não de uma casa caindo aos pedaços. O burburinho cresceu. Dr. Renato defendia o sistema superficial. Tiago, nas galerias, observava com desconforto crescente. Dona Aurora o encarou. Tiago gelou. Ela não tinha medo. Calculava. Esperava o momento certo. No gabinete, prefeito Eurico tinha uma crise existencial. 25 anos na prefeitura. Quantas decisões tomei com rapidez, certeza, sem curiosidade real. Lembrou-se do pai. Um bom líder busca o progresso. Um grande líder busca a alma do seu povo. E a alma requer humildade. Quando parou de buscar a alma? Quando a eficiência superou a compreensão? Clara, sua assistente, entrou. Senhor, a sala está dividida. Repórteres publicando. Será notícia regional. Prefeito Eurico fechou os olhos. Idosa humilha prefeito com sabedoria ancestral. Clara, ele disse lentamente. Fale honestamente. Cometi um erro? Clara engoliu em seco. Sim, senhor. Um erro grande. Não apenas a julgou, a humilhou. Riu na cara dela. Cada palavra, uma facada. Verdade. E agora? O que um líder faz quando erra? Um líder ruim insiste que estava certo. Clara disse. Um grande líder corrige o erro, não importa o custo. Prefeito Eurico acenou. Obrigado pela honestidade. Deixe-me só. A porta fechou. Ele se permitiu desabar. Sentou-se, rosto nas mãos. Um homem confrontando a verdade desconfortável. Doía. 30 minutos passaram. Prefeito Eurico voltou, mais humano. Ordem na sala. Todos retomaram seus lugares. Sentou-se, ajeitando o terno. Olhou para Dona Aurora. Dona Aurora, ele começou, voz diferente. O que aconteceu foi extraordinário. Admito que a julguei prematuramente, com desrespeito, baseado em suposições. Doutor Renato se levantou. Excelência, isso é irregular. Sente-se, doutor Renato. Prefeito Eurico disse com aço na voz. Conduzirei esta comissão como achar adequado. Doutor Renato sentou-se, furioso. Prefeito Eurico continuou. Seu talento, Dona Aurora, sua sabedoria não muda os fatos básicos. Sua casa está envelhecida. Seu terreno é valioso. Mas algo me incomoda. Alguém com sua inteligência, dedicação, autodisciplina para dominar a renda e a história, por que recorre a uma resistência tão teimosa? Dona Aurora ficou em silêncio. Lentamente, levantou-se. Posso contar minha história completa agora, Excelência. A verdadeira. Não há do relatório. Não há de Tiago. Mas a verdade real. Tiago rígido, pálido. Sim, prefeito Eurico disse.
Merecemos ouvir a verdade. Dona Aurora respirou fundo. Nasci nesta casa. Minha mãe me ensinou a renda. Aurora, minha filha, teça a vida em cada ponto. A história é alma. A minha renda é a memória das mulheres, das lavadeiras, das mães que bordaram o destino de Águas Claras. Guardei cada ponto para as histórias não se perderem. Não recusei as ofertas do meu neto por teimosia. Era para proteger um legado. Ele queria demolir o último elo físico com a alma de Águas Claras. Dor palpável. Meu neto, ele cresceu sem ouvir as histórias. Viu o vilarejo como lugar a ser explorado, não amado. Queria lucrar com a memória do nosso povo. Mentiu para mim. Para o bem dele, excelência. Tiago branco como papel. Mentira. Ele explodiu. Ela está mentindo. Sente-se. Prefeito Eurico ordenou. Terá sua chance. Deixe-a terminar. Tiago sentou-se, pânico mal disfarçado. Dona Aurora continuou, voz dolorida. Há 2 meses, ele tentou me internar. Disse que eu estava senil. Trouxe um médico da cidade que nem olhou nos meus olhos. Assinou os papéis. Queria me tirar da casa para vender mais fácil. O salão ofegou. Eu fugi, excelência. Da minha própria casa, da minha própria família. Porque meu neto queria me calar, me apagar, me internar para vender a minha história. E essa renda, essa toalha que vocês viram, foi minha única arma. Tecei por anos com a ajuda de outras senhoras. Cada desenho, uma história, cada nó, um segredo. Para provar que ainda sou lúcida, guardiã das memórias. A casa é o museu dessas memórias. Terminou. Ele não se importava com o vilarejo, nem comigo, só com o dinheiro. E quando o enfrentei, ameaçou cortar o sustento da minha outra neta, Sofia, que ele pagava a faculdade. Disse que se eu falasse, ela pagaria o preço. Dor intensa cruzou seu rosto. Me forçou à comissão. Disse que passaria vergonha, que ninguém me daria ouvidos. Acreditei nele. Quase deixei meu legado ser destruído. Quase deixei ele vencer. O salão inteiro chorava. Sem ceticismo, só dor. Prefeito Eurico tinha lágrimas. Dona Aurora, não tenho palavras. Ele está mentindo, Tiago gritou. Manipulando. Então vamos investigar a fundo, Prefeito Eurico disse. Convoque a polícia. Investigação completa sobre coação. Tentativa de interdição ilegal. Quero todos os detalhes. Excelência nem pode. Doutor Renato protestou. Eu posso e vou. Prefeito Eurico bateu o martelo. Audiência suspensa até a verdade completa. E você, senhor Tiago, não vai a lugar nenhum. Oficial. Mantenha-o sob vigilância. Tentativa de contato ou de sair do edifício. Será detido por obstrução e coação. Tiago pálido, tremendo. Prefeito Eurico virou-se para Dona Aurora. Voz cheia de emoção. Dona Aurora, não posso mudar o que fiz. Mas prometo à senhora. Diante desta sala, te descobrirei a verdade. Se sua história for confirmada, passarei o resto da minha carreira tentando consertar o erro monstruoso que quase cometi. E farei com que a história deste vilarejo seja ouvida e honrada. Dona Aurora o encarou. Havia a possibilidade de justiça. Obrigada, sussurrou, por finalmente me ver como pessoa. Naquele momento o prefeito Eurico entendeu. Liderança não é sobre prédios. É sobre ver a humanidade. Admitir erros. Servir a verdade. Ele havia esquecido. Esta idosa extraordinária o lembrou. A espera foi agonia. Dona Aurora sentada, revisitando memórias. Aurora, minha filha, teça a vida em cada ponto. A voz de sua mãe ecoava, melodia cruel. A maior responsabilidade. O salão em alvoroço controlado. Repórteres sussurravam. Opiniões divididas. Tiago, sob vigilância. Pálido. Doutor Renato ao telefone, começando a duvidar. Prefeito Eurico à janela. Clara, a assistente, buscou evidências. Ela virá?
Doutora Clara perguntou suavemente, referindo-se a Sofia. Dona Aurora, voz morta. Elsa irá. Tiago não pode impedi-la, mas não significa que dirá a verdade. O medo é forte. Acha que vai mentir? Doutora Clara. Já mentiu para proteger o sustento dela. Por que seria diferente? Dor devastadora. Doutora Clara pôs a mão no ombro de Dona Aurora. 40 minutos após a suspensão, a porta abriu. Clara, a assistente, seguida por Sofia magra e pálida, neta de Dona Aurora, irmã de Tiago, o salão congelou. Todos os olhos nela. Sofia, 20 anos, rosto marcado por medo. Encontrou os olhos de Dona Aurora, encheu-se de lágrimas. Vovó. Tiago levantou-se. Sofia, não fale nada. Silêncio. Prefeito Eurico ordenou, voltando ao seu lugar. Nova determinação. Senhor Tiago, mais uma palavra e eu o retiro. Sofia avançou lentamente. Um peso moral. Sofia, prefeito Eurico disse gentil. Obrigado por vir. Sei que é difícil. Acenou. O guarda disse que eu tinha que ir. Sim, porque a testemunha é importante. A única pessoa além de Dona Aurora e seu irmão que pode nos contar a verdade sobre as ameaças e a tentativa de interdição. Sofia olhou para Tiago. Ele balançava a cabeça freneticamente. Sofia olhou para Dona Aurora, de volta ao prefeito. Não quero causar problemas para ninguém. A verdade não causa problemas, prefeito Eurico disse firmemente. A mentira causa. Acredito que houve muitas mentiras. Gesticulou para o banco. Por favor, sente-se. Sofia se aproximou, sentou-se, mãos apertadas. Sofia, prefeito Eurico começou. Sob juramento. Mentir é crime grave, entende? Entendo, sussurrou. E entende que sua resposta determinará o futuro de sua avó, de seu irmão e o destino da memória deste vilarejo? Sofia começou a chorar. Eu entendo. Prefeito Eurico respirou fundo. Perguntas diretas, respostas diretas, verdadeiras. Não importa quem protejam ou prejudiquem. Primeiro, seu irmão, Tiago, tentou convencer Dona Aurora a se mudar e vender a casa dela. Sim, Sofia respondeu, voz tremendo. Por meses. Queria o dinheiro para um projeto imobiliário. E ele ameaçou sua avó? Prefeito Eurico perguntou suavemente. Sofia olhou para Tiago, lágrimas escorrendo. Ele balançava a cabeça freneticamente. Sofia, prefeito Eurico pressionou. Sei que é seu irmão, mas a vida de sua avó e a história deste vilarejo estão em jogo. Sua avó, que a acolheu, teceu sonhos. Sofia cobriu o rosto, soluços. Não sei o que fazer. Ele é meu irmão, minha família. Ele é sua família. Mas Dona Aurora é sua avó, doutora Clara disse, voz apaixonada. Ela teceu suas primeiras mantas, contou suas primeiras histórias. Ele ameaçou sua subsistência, sua dignidade. Doutora Clara, Clara implorou. Conte a verdade. Não posso perder meu irmão. Sofia chorou. Ele é tudo que tenho. Ele tentou internar sua avó, roubar o legado dela, te ameaçou. Dona Efigênia gritou das galerias. Você vai deixar a Aurora sofrer para proteger um covarde? Outros se juntaram. Conte a verdade. Aquela menina te salvou. Ela é sua filha também. Ordem. Ordem. Prefeito Eurico bateu o martelo. Mais uma interrupção e limpo a sala. Mas o dano estava feito. Ou a ajuda dada. Sofia ergueu o rosto. Determinação. Olhou para Dona Aurora. Vovó, por favor, me olhe. Dona Aurora hesitou. Virou o rosto. Seus olhos se encontraram. Dor quase física. Eu falhei com você, Sofia disse, voz quebrando. Escolhi meu futuro sobre a verdade e sobre você. Meu irmão, ele me manipulou. Tiago levantou-se. Sofia, não faça isso. Sou seu irmão. Sofia virou-se para ele. Aço na voz. Sente-se, Tiago. Já me calei demais por você. O grito ecoou. Tiago caiu. Nunca ouviu a irmã gritar assim. Sofia virou-se para o prefeito, limpando lágrimas, postura ereta. Excelência, vou contar a verdade, toda a verdade.
Que Deus me perdoe pela demora. O salão prendeu a respiração. Meu irmão, Tiago, voltou há 6 meses. Dívidas de julgo, pessoas perigosas. Implorou ajuda da vovó, pelo dinheiro da casa. Recusa dela. Ele ficou furioso. Pressionou, ameaçou. Queria a casa para vender, construir apartamentos. Disse que o artesanato da vovó era coisa de velho, sem valor. Voz tremendo. Há 2 meses tentou internar a vovó. Médico de fora, amigo dele, mal olhou. Assinaram os papéis. Queria me calar também. Disse que se eu contasse, não pagaria mais minha faculdade. Soluçava. A vovó fugiu, excelência. Escondeu-se na casa de Dona Efigênia. Eu não fiz nada. Medo. Ele me manipulou. Escolhi meu futuro sobre minha família, minha avó. Agora vejo. Ele não é meu irmão. É um covarde. A vovó é minha mãe, minha guardiã, e eu a traí. Lágrimas incontroláveis. Prefeito Eurico limpou os olhos. Sofia, para o registro, afirma sob juramento que seu irmão, Tiago, tentou coagi-la e internar Dona Aurora ilegalmente para tomar a propriedade dela? Sim, Sofia disse claramente. Cada palavra da vovó é verdade. Cada palavra do meu irmão foi mentira. E eu sou cúmplice e terei que viver com isso para sempre. Virou-se para Dona Aurora. Vovó, minha guardiã, minha verdadeira família, não mereço seu perdão. Mas preciso que saiba. Eu te amo. Te amei desde o primeiro dia. E vou passar o resto da minha vida arrependida de ter escolhido meu medo sobre você. Dona Aurora chorava intensamente. Por Clara agaçou. Irmã, como você pode? Tiago falou, derrotado. Sou seu irmão. Sofia o encarou, dor e firmeza. É meu irmão e sempre será. Mas não te dá direito de destruir vidas inocentes. Apontar uma arma para sua própria mãe, não. Você precisa pagar pelo que fez, Tiago. E eu? Eu vou ter que viver sabendo que meu irmão é capaz de fazer isso. Prefeito Eurico bateu o martelo suavemente. Oficial. Depoimento formal de Sofia. Doutor Renato. Promotor levantou-se, pálido. Excelência, à luz desse testemunho, a promotoria retira todas as acusações contra Dona Aurora e solicita mandado de prisão para Tiago da Silva por coação, tentativa de interdição ilegal e falso testemunho. Concedido, prefeito Eurico disse. Oficiais, prendam o senhor Tiago, ele não fará mais mal a ninguém. Não, Tiago tentou correr, mas foi algemado e arrastado para fora, gritando. Sofia, Sofia, não deixa! Vovó, por favor! Sofia virou o rosto. Lágrimas. Quando o salão silenciou, prefeito Eurico olhou para Dona Aurora. Dona Aurora, em nome desta comissão e do vilarejo, peço desculpas profundas. Oficiais, removam as algemas dela imediatamente. Obedeceram. O metal caiu dos pulsos. A senhora está livre, prefeito Eurico disse, voz emocionada. Completamente livre. E mais do que isso, a senhora me ensinou algo que eu havia esquecido. Que liderança não é sobre eficiência ou estatísticas. É sobre ver a humanidade em cada pessoa. É sobre buscar a verdade, não a conveniência. Fez uma pausa, desceu do ponto elevado, caminhou até Dona Aurora. Curvou-se. Me perdoe, ele disse, pela humilhação, crueldade, por quase destruir sua vida e a memória deste vilarejo, porque fui preguiçoso demais para procurar a verdade. Dona Aurora o encarou, acenou lentamente. Obrigada por finalmente ouvir. O salão explodiu em aplausos. Pessoas choravam, celebravam. Sofia se aproximou. Vovó, dá. Dona Aurora se virou. O silêncio carregado de dor, traição, amor. Não posso perdoar você ainda, Dona Aurora disse. Talvez algum dia, mas não agora. Dói demais. Sofia acenou. Lágrimas. Eu entendo. E vou esperar. Pegou um envelope amassado, minhas economias, e um projeto. Comecei a registrar as rendas, as histórias que me contou. Quero tecer essa história para sempre. Dona Aurora olhou para o envelope, para Sofia. Você se lembra das histórias? Sofia sorriu. Lembro de cada uma. Quero aprender a tecer com você. Dona Aurora pegou o envelope.
Não queria o dinheiro, mas via um fio de esperança. Não estava sozinha. Sofia havia se lembrado. Dona Aurora saiu do salão, livre, o sol banhava o vilarejo. Na escadaria, respirando o ar puro, permitiu um pequeno sorriso. Havia vencido. A verdade havia vencido. As câmeras piscavam, repórteres gritavam. Sabia que a parte mais difícil começava. Precisava viver em um vilarejo que finalmente havia visto, reconhecido como sua guardiã. Seu próximo e doce desafio. 3 semanas haviam passado. Dona Aurora sentada na varanda, o chale, e celular de Sofia vibrando. Parara de contar as mensagens. O vídeo da audiência, gravado, viralizara regionalmente e nacionalmente. Idosa humilha prefeito com sabedoria ancestral, a guardiã das rendas de Águas Claras, tinha mais de 1 milhão de visualizações. Famosa. Assustador. O celular tocou. Número desconhecido. Desligou. Outra. Atendeu. Dona Aurora? Voz feminina. Quem é? Voz rouca. Somos da TV local. Queremos convidá-la para um programa. Sua história é linda. Inspiração. Aceitaria? Não quero. Dona Aurora murmurou. Só quero paz, mensagens. Mas Dona Aurora, oportunidade única. Sua renda, sua casa, sua história. O vilarejo está orgulhoso. Reconhecimento tardio. Desligou. Comentários implacáveis nas redes sociais. Para cada uma, de apoio, 100 de curiosidade exagerada. Intromissão. Dona Aurora lia compulsivamente, perturbando-a. Arrastou-se até o quarto, olhou pela janela. Olhos fundos, pele pálida, cabelo desgrenhado. Não comia, não dormia. Cada barulho a fazia pular. Você queria ser vista, sussurrou ao reflexo. Agora o mundo te olha e você quer desaparecer. Uma batida suave. Vovó, sou eu, Sofia. Abra. Voz familiar. Dona Aurora chorou. Arrastou-se, destrancou. Sofia entrou, horrorizada com o estado de Dona Aurora. Meu Deus, há quanto tempo a senhora não come direito? Não sei, Dona Aurora sussurrou. Que dia é hoje? Quarta-feira. Sofia fechou a porta. Quarto em desordem. Vovó, tenho te ligado vindo dias. Por que não atendeu? Não consigo. Pessoas vêm aqui na porta. Não queria isso. Dona Aurora tremia. Não queria fama, exposição. Só queria que a história do vilarejo não se perdesse. Que minha renda fosse reconhecida. E agora? Sou a velha da renda viral. É tudo que vem. Aquela humilhação repetida. Metade do mundo me odeia. Sofia segurou seus ombros. Expire comigo. Dentro, fora. Minutos para Dona Aurora controlar a respiração. Sofia guiou a cadeira de balanço. Primeiro, Tiago está preso. A investigação provou tudo. Ficará lá por muito tempo. Não vai mais ameaçar. Sofia disse firmemente. Segundo, ameaças rastreadas. Polícia agindo. E prefeito Eurico também. Ele veio com mais alguém. Alguém que precisa falar. Quem? Dona Aurora perguntou, pânico. Sofia abriu a porta. Dona Efigênia, bengala. Atrás dela, prefeito Eurico, sem terno. O que ele faz aqui? Dona Aurora perguntou, pernas fracas. Vim porque estou preocupado, prefeito Eurico disse. Vi as notícias, os comentários. O que a fama súbita está fazendo com a senhora. Sinto-me responsável. Responsável? Dona Aurora repetiu, amargura. O senhor começou tudo. Riu de mim. Humilhou. Sem isso, o vídeo não viralizaria. Prefeito Eurico aceitou. Certa. Minha crueldade, meu preconceito criaram um momento viral. A senhora sofre as consequências. Aproximou-se. Mas vim dizer algo. Aprendi nas últimas semanas. Mudei como conduzo meus deveres. Agora ouço. Procuro entender. Descobri algo devastador. Voz emocionada. Em 25 anos, provavelmente tomei dezenas de decisões injustas. Pessoas que julguei em minutos por aparências. Isso deveria me fazer sentir melhor? Dona Aurora amargamente. Não, prefeito Eurico admitiu. Nada que eu diga fará a senhora se sentir melhor. Mas precisa saber, a senhora mudou algo fundamental, não só em mim, mas na forma como este vilarejo pensa.
Sua casa, Dona Aurora, foi declarada Patrimônio Histórico Imaterial. Será restaurada e se tornará o Centro de Memórias da Renda de Águas Claras, um museu vivo. E a senhora será a diretora, a cuidadora, a professora. Dona Aurora olhou, atordoada. Mas está destruindo minha paz, sussurrou. Eu sei, Dona Efigênia disse. E minha culpa também. Se eu tivesse falado antes, não teria passado por isso. Mas minha menina, não pode deixar o mal vencer, nem as ameaças, o ódio, o medo. Se desistir agora, Tiago vence. Pessoas que a odeiam vencem. Tudo que sobreviveu terá sido em vão. Estou tão cansada, Dona Aurora chorou, de lutar, de sobreviver, de provar. Não aguento mais. Então não lute sozinha, Sofia disse, sentando-se ao lado. Aceite ajuda. Aceite estas oportunidades. Saia deste quarto. Comece de novo. Não desista. A Fundação Cultural do Estado ofereceu fundos para o Centro de Memórias. Prefeito Eurico continuou. E proteção. Segurança reforçada. Moradia privada. Não estaria sozinha, mas amparada. E quanto aos comentários de ódio? Dona Aurora perguntou. Não param só porque mudei. Não. Prefeito Eurico admitiu. Mas com o tempo diminuem. Outra notícia surge. Outra pessoa viraliza. A senhora se torna mais que aquele momento. Diretora do Centro de Memórias, artista reconhecida, fazendo diferença. Ou pode ficar aqui, deixando o medo vencer. E daqui a 5, 10 anos, perguntar, e se eu tivesse sido corajosa? Dona Aurora fechou os olhos, exausta, o quarto em silêncio. Eu tenho medo, voz quase inaudível. Eu sei, Dona Efigênia disse, pegando sua mão. Coragem não é ausência de medo, é fazer o que precisa, apesar dele. Dona Aurora abriu os olhos, olhando para Sofia, prefeito Eurico, Dona Efigênia. Se eu aceitar. Se eu tentar e falhar. Se descobrirem que sou só uma velha que tece rendas. Então a senhora terá tentado, Sofia disse. E isso já é mais do que a maioria. Dona Aurora olhou para os papéis nas mãos de Sofia. Fundação Cultural, proposta de lei para proteger artesãos idosos, convites para exposições, programas de televisão, convite para falar no Congresso sobre patrimônio cultural imaterial, futuro assustador, incerto, mas possível. Me ajudem a decidir, ela disse. Não consigo pensar. Vocês escolhem. Não. Prefeito Eurico disse firmemente. Sua decisão, sua vida, seu futuro. Nós apoiamos, mas não decidimos. Dona Aurora pegou a proposta da Fundação Cultural. Centro de Memórias. Professora, curadora. Começava em 3 meses. Pegou a carta do Congresso. Convite para falar. Em 2 meses. Posso fazer os 2? Perguntou timidamente. Sofia sorriu. Uma mulher que tece a história de um vilarejo e lembra de cada ponto. Pode fazer qualquer coisa. Dona Aurora respirou fundo. Um lampejo de possibilidade. Ok. Sussurrou. Ok, vou tentar. O Centro de Memórias e depois o Congresso. Dona Efigênia soluçou, apertando sua mão. Orgulhosa. Tão orgulhosa de você, minha Aurora. Mas preciso de ajuda, Dona Aurora admitiu. Para sair deste quarto, lidar com o medo, parar de ler os comentários de ódio. Preciso de acompanhamento. Curar isso. Tocou a cabeça. Já providenciado. Prefeito Eurico disse, puxando outro documento. Psicóloga especializada em trauma e superação de idosos. Primeira sessão amanhã. Pela primeira vez em semanas, Dona Aurora sorriu. Pequeno, cansado, mas real. Então vamos fazer isso? Voz trêmula, mas ganhando força. Vou sair deste quarto, parar de me esconder. Aceitar as oportunidades e provar para mim mesma, não para o mundo, que mereço. E que Águas Claras tem uma alma que precisa ser preservada. Prefeito Eurico se levantou, estendendo a mão. Uma última coisa. As ameaças de Tiago e outros. Pessoalmente garantirei investigação e proteção necessária. Por quê? Dona Aurora perguntou. Por que tudo isso?
porque a senhora me ensinou que progresso não é só construir prédios, é preservar a alma de um povo e corrigir erros. E eu tenho muito erro para corrigir. Nas semanas seguintes, Dona Aurora lentamente emergiu da escuridão. Acompanhamento psicológico, caminhadas na praça, reuniões com a Fundação Cultural. O vilarejo voltou a ter cores. As ameaças continuaram, mas a polícia rastreou. Amigos de Tiago foram presos. Outros sumiram. Dona Aurora aprendeu. Era mais forte do que pensava. Sobreviver ao desprezo, traição, humilhação pública, fama viral. Sobreviveria a isso também. Viver era o que ela faria. Um ano depois, Dona Aurora no Congresso Nacional em Brasília, usando vestido de chita bordado com suas rendas. Deputados, senadores aguardavam. Discursaria sobre patrimônio cultural e material e artesãos idosos. Suas mãos tremiam levemente, mas era adrenalina, propósito. Estamos prontos? Perguntou, voz firme e clara. O presidente do Congresso acenou. Dona Aurora começou, sua voz fluindo, construindo pontes entre passado e futuro. 3 horas depois, a Lei Aurora de Proteção ao Artesão Idoso foi aprovada por unanimidade. O salão aplaudiu. Dona Aurora sorriu discretamente. Era seu trabalho. Dedicação em propósito e legado. Naquela noite, em seu apartamento em Brasília, ligou o laptop. Videoconferência. Prefeito Eurico apareceu na tela. Seu escritório mudara. Fotos de artesãos, rendas, reinauguração do Centro de Memórias. Dona Aurora cumprimentou com um sorriso genuíno. Como foi o discurso? Bem-sucedido, ela respondeu. E o senhor? Como está a Lei Aurora em Águas Claras? Prefeito Eurico suspirou, satisfação. A Lei Aurora aprovada em mais 5 municípios. Centros de memória valorizando o idoso. Resgatamos dezenas de artesãos esquecidos. Dezenas de vidas que nós, quase destruímos por preguiça, por julgamento rápido. O senhor está corrigindo isso, Dona Aurora disse gentilmente. Cada dia, cada caso, por causa da senhora. A senhora nos forçou a ver, a realmente ver. Silêncio confortável. Não mais prefeito e cidadã, mas 2 pessoas conectadas por um momento que mudou ambos para sempre. No fim de semana, Dona Aurora pegou um trem, de volta para Águas Claras, seu verdadeiro lar. Na frente de sua casa, agora restaurada, com placa dourada, Centro de Memórias da Renda Dona Aurora. Segurando o envelope amarelado, um desenho antigo de renda inacabada de sua mãe. O único vestígio de sua origem. Um bilhete de sua mãe com um desenho de ponto. Aurora, minha filha, teça a vida. Por anos, aquelas palavras foram sua maldição. Agora, entendia diferente. Sua mãe lhe dera nome e um pedido de continuidade. Não abandono, mas legado. Uma mulher em circunstâncias impossíveis, mantendo a chama da história acesa. Eu continuo você, Dona Aurora sussurrou ao vento. Não sei quem você é, mas eu sobrevivi e transformei essa sobrevivência em algo bonito. Dobrou o bilhete, guardou. Não mais como ferida, mas lembrança de onde começou. Sofia saindo do centro, parou. Vovó, que bom que chegou! Alunos da oficina esperando. Estou aqui, Dona Aurora respondeu, para ensinar, contar, tecer. Lágrimas escorriam. E essa sobrevivência se tornou vida. E essa vida está mudando o vilarejo e o país. Sofia tinha lágrimas. A senhora é especial, sabia? Não. Dona Aurora sorriu. Sou apenas alguém que se recusou a deixar as circunstâncias da vida definirem meu destino. Naquela noite, Dona Aurora recebeu mensagem de Tiago. Vovó, sei que o perdão ainda está longe, mas quando estiver pronta, gostaria de te ver. Estou aprendendo a tecer. Quero tecer também. Dona Aurora hesitou. Quando você sair, podemos tecer juntos. Resposta imediata. Sim, com todo o meu coração. Sim. A cura não era linear. Dias de pânico, comentários de ódio, dúvidas. Mas cada dia mais fácil.
Cada pessoa que ajudava nas oficinas, cada vez que usava sua história, cada momento de coragem. Começara como criança que aprendia a tecer. Sobreviver ao desprezo, traição, humilhação, fama devastadora. E agora estava aqui, não perfeita, não sem cicatrizes, mas inteira, viva, próspera, usando a sabedoria da renda para construir pontes entre pessoas, gerações, tradições, provando que não importa onde se começa, importa quem se escolhe ser. E Dona Aurora escolhera ser extraordinária, não por ser fácil, mas por se recusar a ser menos que isso.